Oi poeta, oi poetisa, bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Murilo Guimarães. Eu tô aqui hoje com um jogo, uma tiragem de tarô para nós pensarmos a situação do planeta, do mundo, a situação política, econômica, mas do ponto de vista internacional. Antes de tirar as cartas, eu lhe peço para você se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para receber as notificações e também para me seguir nas redes sociais. Eu sou sempre Murilo Tarólogo e eu estou no Instagram e no Facebook. Para marcar a sua consulta de tarô ou astrologia, você pode ir aqui no box de descrição, vai encontrar meu telefone e também um link para você conhecer os meus serviços, com tudo lá explicadinho para você. Vamos então sortear as cartas. O tarô, mais uma vez, mostrando aqui que é um excelente intérprete da realidade, não apenas da vida individual, mas também da vida coletiva. Eu não sei se vocês sabem, eu sou antropólogo, né? Tô quase aí me doutorando em antropologia e meu tema de pesquisa é política, muito mais poder local, política, mas claro, política local, mas eu também me interesso muito pelos temas mais abrangentes, não é? Que envolvem as nações e os grupos de poder. E é interessante aqui esse jogo me permite fazer uma análise que eu diria ser bastante providencial, né, neste momento. Assim, outro dado interessante em se tratando agora de tarô, é como que as cartas voltam e o lugar que elas voltam nos jogos. Se você já assistiu ao vídeo que eu fiz para a nossa situação psíquica mais emocional, né, um jogo mais intimista, tá aqui nos cards, você pode ir lá assistir depois de assistir a este. Você viu que apareceram ali a Rainha de Ouros e o Quatro de Espadas, né? E eles retornam aqui no centro de jogo. E eu acho que esse retorno ele não é gratuito, nunca é gratuito. Quando você faz jogos seguidos, né, um relacionado ao outro, o modo como as cartas retornam vai também indicar a conexão entre essas leituras. No caso aqui, a gente tem na Rainha de Ouros, né, a demonstração de digamos, um planeta, né, que precisa de cuidados. Acho que o momento hoje é o de pensar se as formas de exploração e também as formas de concentrar e criar riqueza, se elas ainda condizem com aquilo de que o planeta precisa. Esse é o grande a grande marca desse 2022, certamente vai ser olhar para os sistemas econômicos. A Rainha de Ouros, ela obviamente traz para o centro do jogo o tema economia, não é? Esse vai ser o grande campo de disputas e de debates. Como obstáculo a essa Rainha de Ouros, você tem o Quatro de Espadas. Lá está, era a carta que finalizava o jogo sobre nós enquanto indivíduos, enquanto pessoas. E aqui me leva a pensar na apatia. Diante de tudo aquilo que eu falei no outro jogo, a necessidade de a gente olhar para as nossas feridas mais internas, provavelmente não encontraremos muitas energias para tentar interferir nos sistemas que regem a nossa vida, né? Então me parece que essa Rainha de Ouros, ela vai estar muito à mercê de interesses dos grandes, né, das grandes corporações, dos donos do capital, do dinheiro, do que propriamente do povo. Então, talvez aqui de cara a gente já comece a ver que os debates, as disputas, elas ocorrerão muito mais nos gabinetes, né, nos centros de debates centrais, os centros centrais, mas assim, nos locais, nos lugares, né, nos espaços centrais de poder. Enquanto isto está lá as pessoas, de certa forma, um tanto passivas, um tanto à espera do que há de vir.
Além disto, a gente tem também nesse quatro espadas a representação da dificuldade, né, dos gestores, das pessoas que lidam com a coisa pública também, de eles próprios se permitirem criar novas formas de gerir a riqueza do mundo, né? Principalmente pensando aqui no caráter, o complexo Bela Adormecida que o Quatro Espadas traz, dando a entender que talvez ainda estaremos muito à mercê de algo externo que possa vir a resolver, não é? Sem que exista um esforço grande de revisão e de reforma concreta, né? De uma certa mudança total dos sistemas de poder e econômicos. Na raiz da questão, a gente tem a Rainha de Copas. E eu acho interessante a Rainha de Copas estar aqui num jogo em que a Rainha de Ouros é a parte central. Eu acho que essa Rainha de Copas, ela corresponde a todo esse esforço que tem sido feito e que é uma marca do nosso tempo de criar certa confusão pela via do manejo da emoção das pessoas, né? A Rainha de Copas, no seu lado luminoso, ela vai falar, claro, de um passeio pelo nosso inconsciente, né? De nós buscarmos revelações e sentidos para a nossa vida a partir do nosso campo emocional, sentimental, mas aqui, como eu estou falando de estruturas geopolíticas, eu estou pensando muito mais num poder encoberto, né, de alguma coisa que se passa na penumbra, que não é acessível, né, e que vai lidar com sentimentos nem sempre bons, né, que pode ser aí essa característica desta rainha de hipnotizar, de criar assim zonas, né, de controle pela via emocional. Então penso que penso que seja um tema relevante este ano ainda, o fato de não haver um esforço de lidar com os temas centrais da humanidade hoje com transparência. Além de que a Rainha de Copas, ela também vai nos remeter àquilo que foi feito enquanto resposta à pandemia, né? Engraçado que no outro jogo a pandemia era a raiz da questão. Aqui ela aparece de soslaio, ela aparece assim meio diagonalmente, né? Ela não está no centro, mas ela está nessa figura, tanto nas figuras da corte, né? Da Rainha de Ouros e agora da Rainha de Copas, mostrando que perante uma ameaça ou uma situação que colocasse em risco os valores e os recursos da humanidade, houve ali que se criar e se implementar esforços de cuidado inclusive emocionais. Por exemplo, eu estou aqui em Portugal e, diferente do Brasil, por exemplo, em Portugal você teve toda uma gestão, né, do confinamento e depois da vacinação muito ligada à necessidade de não apenas preparar a economia para o retorno, mas também de garantir segurança, confiabilidade, não é? Assim, algum otimismo nas pessoas. Então é interessante quando você vê que as coisas funcionam com racionalidade, não é? E razoabilidade, você tem uma gestão das emoções também feitas de uma forma bastante eficaz, né? Eficaz, melhor dizendo, com muita eficácia. E enquanto que, por exemplo, a situação do Brasil é o contrário, né? Você tinha um povo apático ali e de certa forma isso continua, e esta rainha assumindo, a Rainha de Copas, assumindo essa sua nuance, né? Do ludibriamento, da coisa hipnótica, e que leva a quê? Leva a um cavaleiro de espadas. Ou seja, esta multiplicidade de informações, né? Esta confusão mental que foi criada, essas disputas narrativas em torno de tratamentos e da vacinação, tudo isto fez com que se ampliasse. O Cavaleiro de Espadas, ele vai falar de grande confusão mental, de coisas que chegam criando bagunça, confusão no nosso entendimento do mundo, não é? E isto é algo que essas duas cartas, a Rainha de Copas para o Cavaleiro de Espadas, vai nos mostrar
como é que foi no fundo o nosso 2021, né? Elas estão aqui representando isso. Então, estão aí como base do problema uma gestão das emoções e do bem-estar, né? E que no fundo acabou por resultar num cavaleiro de espadas, ou seja, em confusão, em discursos desconexos, em teorias de conspiração e por aí vai. O que é bom é que o ponto de saída, quer dizer, parece que haverá um esforço mundial coletivo de apaziguamento dessas situações. Ali está o 6 de espadas indicando o trânsito de um território atribulado, conflituoso, para um outro mais pacífico. Pode ser aí a estratégia a ser posta em prática ao longo de 2022 de buscar apaziguamentos, conciliações, pacificações. Parece-me que isso é uma coisa positiva que aparece aqui, não é? E do ponto de vista daquela rainha de ouros é tudo o que ela precisa, não é? Pacificar. Buscar oportunidades, não é? De lidar melhor, inclusive com as emoções. É um barco que atravessa as águas e a simbologia da carta, as águas são justamente significam as nossas emoções, e o barco ele está cravejado, ele está todo perfurado pelas espadas, indicando aqui de novo a marca do silêncio. E eu acho interessante, porque tem lá aquele 4 espadas, a própria rainha de copas é muito silenciosa, e aqui de novo tem aí essa marca do silêncio. Tanto pode representar o silenciamento dessa confusão, né, de comunicação que foi criada, o que é algo positivo, mas também pode nos colocar numa espécie de situação um pouco difícil de gerir, quer dizer, engolir as palavras, né? Então, de novo aqui também a sensação de que nem tudo virá à tona, nem todas as informações serão reveladas, e isto obviamente vai continuar a nos causar algum tipo de dúvida, né, em relação ao futuro. E assim, no desenvolver daqui, quer dizer, não deixa de ser positiva a busca de alguma pacificação, mas de qualquer maneira ainda fica a sensação de que as pessoas não terão como que de uma forma direta e transparente acesso às verdades que já existem, que estão por aí, né? Resultando tudo num ar de paus. É interessante que no jogo pessoal, que eu chamei de jogo pessoal, intimista, tem lá um ar de espadas, aqui um ar de paus, indicando recomeços, né? Retomadas. É interessante pensarmos, a partir desse jogo, né, que das disputas que foram feitas neste ano, simbolizadas, né, representadas muito pelo binômio, pela disputa entre liberdade, né, e justiça, liberdade e saúde. Isso no Brasil ficou muito claro. Até 2 semanas atrás, o ministro da Saúde do Brasil disse: às vezes se perde a vida em nome da liberdade. Que liberdade, né? De que liberdade nós estamos falando? Uma pessoa falecida é livre para quê? Como é que eu sei, né? Então, de que liberdade se diz? Mas esse discurso, ele permeou as nações, né? No início da pandemia, não podemos parar, temos aqui que manter a economia viva. Então, economia, liberdade, saúde e justiça foram temas que ficaram muito em evidência nos últimos anos, e me parece que, olhando para essas cartas, né? E também o 4 de espadas não deixa de lembrar, né, os falecimentos, os mortos, esse luto que a gente ainda está vivendo. Muitas vezes a gente precisa se afastar um pouco para poder viver, né, isso tudo que aconteceu. Realmente é interessante aqui também essa possibilidade de interpretação. E eu acho que no fundo o que está se mostrando aqui é que a gente talvez tenha chegado a uma percepção de que a saúde, a justiça precisam preponderar, e que os estados, né, as grandes corporações também precisam atuar favoravelmente a esses valores. Rainha de ouros, né? Saúde, entende? Manutenção da vida, bem-estar. Interessante, eu acho que aqui a gente pode ver ao longo de 2022 a percepção, surgir a percepção de que um sistema econômico de exploração, né, ilimitada, de descuido para com a natureza, ele já não poderá mais caber. Penso que poderemos ter aí nesse ar de pausa a simbologia, né, de que pelo menos esta noção poderá sair vitoriosa. Porém, olha, a gente tem assim representando
os sistemas políticos, né, as ideologias dominantes, você tem um 6 de ouros, né? Eu tô aqui pensando a coisa geopolítica, então é como se eu estivesse aqui olhando para dentro das organizações transnacionais, né? Indicando aí disputas de poder. 6 de ouros vai falar de sistemas de dominação, entende? Basicamente é a carta mais política do tarô e é uma carta que ela tem, pela sua própria concepção, esse que eu estou usando é um tarô de 1910, o tarô de Rider-Waite, que você vê aí na tela, mas é uma carta que ela vai criticar os sistemas de exploração. Ela vai justamente exacerbar, não é? Vai explicitar o modo como a sociedade é regida, ou seja, uma mão abastada, né, dona do dinheiro e da justiça. Reparem aí que o homem tem uma balança por um lado, e ali ele tem o dinheiro, ele detém o modo como esse dinheiro é distribuído. Ele, portanto, usa esses seus recursos, né, esses seus instrumentos de poder para definir a situação daquele que está abaixo de si nas pirâmides, nos sistemas econômicos e de poder. Então, é justamente esta carta uma explicação tarológica da necessidade da gente ultrapassar modos de dominação que impliquem a existência de uma minoria que explora e que define o bem-estar da maioria. E o modo como a carta indica a saída disto é justamente a noção de justiça. Nem os indivíduos que recebem o dinheiro devem exigir mais do que aquilo que eles precisam para a superação do problema, e nem aquele que dá deve ser levado a dar mais, porque quanto mais ele der, mais obrigação se cria para com ele, tá entendendo? Então aqui é uma lógica de eu vou dever apenas o necessário para que eu consiga, num curto espaço de tempo, devolver e assumir alguma autonomia na vida. Por outro lado, é uma carta que vai indicar, do ponto de vista daquele que oferece, do dono do sistema, da classe dominante, como você quiser chamar, a noção de que a sua ação no mundo deve estar permeada por justiça. Ele precisa ser justo e, obviamente, compreender que parte do seu poder é devido ao mais fraco. Ele precisa distribuir poder e não concentrar poder. Daí que é de novo aqui a noção de que o grande tema vai ser justamente entre economia, saúde, economia, bem-estar, liberdade e igualdade, né? É o mesmo problema que nos acompanha desde o século XVIII, XIX e que ainda no século XXI é alvo de disputas, não é? Qual é a função dos estados, dos sistemas econômicos e das grandes corporações, das grandes empresas, né? O que nós devemos exigir delas? E olha a resposta, não é? 7 de espadas, grande confusão, grande sabotagem disso tudo, ou seja, não é uma coisa resolvida. Nós estamos falando aqui de um ano de disputa. E disputa renhida. Então a gente tem que aqui 7 espadas, esperar muita fake news, muita. Esperar muita desinformação, esperar muito negacionismo e esperar mensagens truncadas, né? A gente tem que realmente se preparar aí para não nos deixarmos levar por mensagens truncadas, falsos dilemas, falsos embates, né? O 7 espadas mostra que ainda será um ano em que muita gente atrasada, não é? E muita concepção conservadora, reacionária, fascista, aqui está o fascismo, vai buscar influenciar o jogo, né? O que o tarô nos aconselha? E aconselha aqui toda a nossa ação perante esse sistema. Sair daquele comodismo do 4 espadas. Mago, agir. A gente vai precisar encontrar formas de ação. O mago, ele é uma carta que ele vai indicar
a percepção do nosso poder. Quer dizer, na carta, o mago ele olha para sua mesa, vê ali os recursos que ele tem, né? Então, 2022 é a hora da gente falar, mas qual o poder que eu tenho, né? Eu que sou um precário, que trabalho por hora, dou meu sangue aí num aplicativo desse qualquer para poder ganhar o mínimo para sobreviver. Qual o poder que eu tenho? Como é que eu posso atuar? E o mago ele vai nos chamar a despertar esta fúria de inovação, mago, de início de algo novo. E aí a gente tem que esperar e tem que exigir, tem que pressionar também aos detentores de poder político e de poder econômico que eles façam o mesmo, que eles se permitam a inovar-se e principalmente a encontrar meios, né, de serem, lá está, né, de serem justos, né, e de compreenderem o seu papel num mundo que, por exemplo, viveu uma pandemia, uma coisa imprevisível. O que é interessante é que aqui não há a indicação de algo que se intercorra nesse sentido. Eu acho que tanto no outro jogo como nesse, a gente está vivendo essa transição, ou seja, não me parece aqui pelas cartas que a gente vai ver assim maiores tragédias, graças, né, aos deuses, mas vamos ter que ir cuidando, né, trabalhando para diminuir os efeitos do que já vivemos até aqui. E, portanto, a disputa continuará a ser esta, mas a gente tem que sair do lugar da passividade. A gente tem que se obrigar um pouco a agir e a pressionar por novas saídas. E aí, olha, finaliza com 2 de paus, que é uma carta indicando a prontidão, ou pelo menos o desejo, não a prontidão, a disposição para ir adiante, né, para ir para um lugar novo, mas ainda o medo de sair da sua propriedade, sair do seu espaço, o espaço conquistado, né, o castelo. É uma carta que vai falar da dificuldade de desencastelar-se. Então aqui me parece que realmente 2022 é um ano de disputas de princípios, economia versus saúde, aquilo que eu falava, né? Continuaremos a pensar sobre isso, e obviamente isso vai estar presente nas disputas eleitorais deste ano. Vão ser estes os temas, principalmente, permeados aí de grande confusão, e acho eu que o 2 de paus nos dá ali uma esperança de que as pessoas deem um voto ao futuro, né? Um voto que eu falo não apenas um voto eleitoral, mas aí pensando das organizações, os países também se permitam começar a desenhar novas formas de dominar o mundo, né? De manter, infelizmente, um sistema internacional, cada qual ao seu modo, em que os que têm muito, né, detêm muito poder sobre os que têm pouco ou nada. No pano de fundo desse jogo, 9 de paus, ou seja, também aqui a imagem do cansaço, né? A imagem de um mundo, vou colocar a palavra mundo, mas um planeta muito machucado, uma humanidade muito machucada, muito fraca, né, enfraquecida, sem saber se é capaz de chegar até o final. Mas os nobres também, eles são bons no tarô, porque eles indicam, como o 2 ali, ó, traz aqui uma semelhança no sentido de que é um ponto favorável ao início da mudança, né? Aquela hora que você fala, eureka, dá para ser diferente. Eu consigo encontrar, finalizar o que eu preciso finalizar e encontrar um jeito novo, né, de viver. E no caso é paus. É engraçado porque no outro jogo o conselho era um outro de 8 de paus, e aqui esse 9 de paus, ou seja, de repente é o tarô de novo aqui, de uma forma muito convergente, falando, olha, a gente tem que encontrar energias para mudar a realidade, né? Então, neste caso, assim, você, como eu, é povo, cidadão, buscar energias para obrigar os sistemas dominantes de encontrarem meios mais justos de impor força e, ao mesmo tempo, de certa forma, aconselhar, sugerir aos governantes que se detenham a sua obrigação de promover bem-estar e de cuidar da saúde das pessoas e dos ambientes, né, dos biosistemas, sob a responsabilidade de cada um deles. Muito interessante um jogo, acho que é de novo aqui o ano de tratamento de questões do passado,
de busca de soluções que ainda não virão este ano de 2022, mas que provavelmente nós terminaremos esse ano com um horizonte à frente um pouco mais promissor, desde que a gente jogue aí alguma energia para a vida. Esta é a mensagem, eu espero que tenha chegado aí, você que está no Brasil já entendeu aqui, né, sobre o que é a questão, então nós vamos ter que realmente, de uma forma muito veemente, né, garantir a saída desta equipe que está aí ocupando o poder nacional. Olhe também para a sua realidade local, veja aí o que precisa mudar, não é? Cuidado com a eleição de deputados e senadores, pense bem, procure saber quais são as defesas que essas pessoas fazem dos seus interesses, você que é trabalhador, microempresário, o que for, não é? É isso que importa. Portugal também tem eleições aí no dia 30 de janeiro, lá está Portugal, vamos, que tal aí a gente manter, não é? Ou pelo menos atuar no sentido de pressionar por mais justiça, por mais esforços governamentais no sentido do cuidado e do bem-estar e da justiça social. E isto obviamente implica uma escolha eleitoral que evite povoar o parlamento português de gente insana, de gente mal intencionada, de cariz fascista, não é? E principalmente que possa pôr em risco as conquistas até aqui. Eu que estou em Portugal, fui muito bem atendido durante a pandemia, confinamento, muito bem informado. Portugal teve um comportamento exemplar ao longo desse período, principalmente do ponto de vista da população, mas também o governo atuou de uma forma muito, acho eu, responsável, né? Então, o desafio é justamente a gente se comprometer com aquilo que nos beneficia. Isso também é colocar energia na vida, não é? Compreender seu lugar no mundo, lá tá o 4 espadas no outro jogo, compreenda qual é o seu lugar e passe a defender aquilo que for do seu interesse. Agradeço muito pela audiência, ficam aí no box de descrição os meus contatos para você marcar a sua consulta. E claro, desejar um Natal e um Feliz Ano Novo para todos e todas, que possamos realmente nos permitir certas curas, né, ao longo do ano. E que nos vemos nos próximos vídeos. Em breve eu vou soltar o vídeo sobre o arcano Enamorados. Então fique aí à vontade para me seguir aqui no YouTube e também nas redes sociais para a gente manter esse contato, tá bem? Ajude a compartilhar esse trabalho com pessoas que se interessem por tarô e astrologia. E de novo lhe agradeço muitíssimo por ter chegado até aqui. Deixo com você o meu grande abraço e até a próxima. Tchau, poeta. Tchau, poetisa.